Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, sou aluna de Geografia do IF Sul de Minas, daqui de Poços, e curso Geografia. Bom, hoje eu vou fazer aqui com vocês o recapitulando sobre a Ordem Ambiental Internacional e o Desenvolvimento Sustentável do Plano de Estudo Tutorado do PET 1 de 2021. Essa é a semana 4. São as páginas 88, 89 e 90. Bom, pessoal, o tema dessa semana é desenvolvimento sustentável. Eu vou ler aqui para vocês recapitulando. Atualmente, quase todos os governos e grandes empresas possuem políticas ambientais, além de mostrar para os cidadãos e consumidores quais são os princípios ambientais seguidos. As políticas ambientais servem para minimizar os impactos ambientais gerados pelo crescimento econômico e urbano. Essas políticas são, portanto, importantes instrumentos para a garantia de um futuro com desenvolvimento e conservação ambiental. São também fundamentais para o combate ao aquecimento global do planeta, verificado nas últimas décadas, redução significativa da poluição ambiental, ar, rios, solos e oceanos e melhoria na qualidade de vida das pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos. Aqui também a PET trouxe para vocês uma indicação de filme, que é A Última Hora. Bom, então, o que é o desenvolvimento sustentável? Nada mais é que a capacidade de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Quais são essas necessidades? São água, alimentação, um solo fértil. Tudo isso a gente precisa, então, preservar sem comprometer a nossa geração e sem comprometer as gerações futuras. Então, o que seria, em outras palavras, o desenvolvimento sustentável? Ele é aquele que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. Então, isso seria o desenvolvimento sustentável. Então, o que seria o crescimento econômico? Aqui, ó. Opa, Então, o que seria o crescimento econômico? O crescimento econômico, ele depende do consumo crescente dos recursos naturais. Ele é o contrário do desenvolvimento sustentável. Porque enquanto o desenvolvimento sustentável, ele preza por uma diminuição do consumo, o crescimento econômico atual, ele precisa de um consumo crescente dos recursos naturais. O que torna o crescimento econômico um desenvolvimento muito insustentável, pois ele leva ao esgotamento dos recursos naturais atuais, o que é necessário para a vida da humanidade. A gente precisa dos recursos naturais. Mas, então, esse desenvolvimento econômico, ele é contrário ao desenvolvimento sustentável. Enquanto o desenvolvimento sustentável ele preza por uma maneira de crescer economicamente sem esgotar os recursos, o crescimento econômico desenfreado que a gente tem atualmente, ele não pensa muito nesse esgotamento dos recursos naturais. O conceito de desenvolvimento sustentável ele surgiu em 1983 e ele foi criado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável, a gente pensa na qualidade do consumo ao invés da quantidade do consumo. Por quê? Porque com a redução das matérias-primas e dos produtos, há um aumento na reutilização e na reciclagem. Essas coisas são algumas das coisas que o desenvolvimento sustentável ele leva. Então, ao invés da quantidade, uma qualidade. Ao invés de um aumento da utilização das matérias-primas, a gente precisa de um aumento da reutilização e da reciclagem. Além disso, é importante a gente levar em consideração quais são os modelos que a gente tem de economia atual e político.
a fim de preservar o meio ambiente para gerações futuras. Então, a gente tem que questionar quais são as políticas públicas atuais, qual é o sistema econômico que a gente vive, para que no futuro a gente ainda consiga preservar o meio ambiente. Então, quais são os princípios do desenvolvimento sustentável? Eles são três: o desenvolvimento da economia. Então, dentro do desenvolvimento sustentável, a gente tem que ter um desenvolvimento econômico, porque assim a gente consegue erradicar a pobreza, a fome. Além disso, a gente tem que ter um desenvolvimento social e a conservação ambiental. Aqui, nesse gráfico, a gente consegue visualizar melhor. Com o desenvolvimento sustentável e com a preservação e conservação ambiental, a gente consegue uma justiça socioambiental. Com o desenvolvimento social e com o desenvolvimento econômico, a gente consegue uma inclusão social. Com o desenvolvimento econômico e a preservação e conservação ambiental, a gente consegue uma ecoeficiência. E todos juntos, a gente consegue um desenvolvimento sustentável. Então, no desenvolvimento sustentável, são priorizadas ações em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, consciente, de modo a preservar e ter benefício a todos. E ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que todos os nossos recursos naturais, eles são finitos. Então, o petróleo pode acabar, a água pode acabar, e a gente precisa preservá-los para conseguir manter para gerações futuras. Então, em 2015, a ONU se organizou e organizou os objetivos do desenvolvimento sustentável, e eles foram definidos para acabar com a pobreza e proteger o meio ambiente e o clima, e garantir em todos os lugares que possa se desfrutar de paz e prosperidade. Todos esses objetivos, eles devem orientar as políticas nacionais e a cooperação internacional até o ano de 2030. Então, espera-se que até 2030 esses objetivos de desenvolvimento sustentável eles estejam alcançados. Ao todo, nós temos 17 objetivos, que são entre eles fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, vida terrestre, energia limpa e acessível. E todos eles são encontrados em mais detalhes nesse link aqui. Caso vocês queiram, eu posso deixar embaixo na descrição do vídeo para vocês acessar e ver com mais detalhes. E como o desenvolvimento sustentável é tratado aqui no Brasil? A gente tem que lembrar que o nosso país ele sempre está em destaque no cenário internacional entre um dos países que mais discute sobre o meio ambiente. Aqui no Brasil, tiveram grandes conferências internacionais. Algumas das principais são a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é a Rio 92, ou Rio Eco 92, e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que é a Rio +20. A Rio Eco 92, ela foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e ela foi realizada aqui no Rio de Janeiro, em 1992, entre o dia 3 e 14 de junho. Ela resultou principalmente nas convenções aprovadas sobre a biodiversidade e sobre as mudanças climáticas. E outro resultado muito importante foi a assinatura da Agenda 21. Então, o que seria essa Agenda 21? Ela consiste em um acordo estabelecido entre 179 países para a elaboração de estratégias, de planos de ações com metas para a melhoria das condições ambientais do planeta e objetivam o alcance do desenvolvimento sustentável. Então, o aprofundamento da Convenção da ECO 92 resultou na elaboração do Protocolo de Quioto em 1997, que foi um acordo
entre a ONU, que criou um protocolo com diretrizes para amenizar o impacto dos problemas ambientais causados pelos modelos atuais da economia, pelo desenvolvimento industrial e o consumo muito alto. E o objetivo do protocolo é de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Aí a gente tem que lembrar que muitos países não seguiram o protocolo de Kyoto, o que levou a outras convenções e outras reuniões que a gente vai ver a seguir. Então, em 2012, a gente volta a ter uma conferência das Nações Unidas, que é a Rio+20. A Rio+20, ela foi um evento, novamente, sobre sustentabilidade, que retoma os temas da Eco 92 após 20 anos. Então, novamente, diversos temas que foram retratados na Eco 92 foram trazidos de volta para as discussões na Rio 20. Os principais temas abordados foram o desenvolvimento sustentável, novamente, a economia verde, a inclusão social e a pobreza. É muito interessante que a gente se atente a essas conferências, porque elas são muito importantes, são vários países discutindo o futuro do planeta. Então, eles estão discutindo o desenvolvimento da economia, estão discutindo como a economia afeta o meio ambiente. Então, a gente tem que se atentar bastante a essas conferências. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de ações sustentáveis que a gente pode ter no nosso cotidiano para auxiliar esse desenvolvimento sustentável. Então, a gente precisa ter uma conscientização sobre os recursos naturais, como a gente usa a água, como a gente usa o solo, como a gente está usando o nosso oceano. A gente precisa preservar os bens naturais e a dignidade humana. A gente precisa de uma mudança drástica e uma diminuição nos nossos padrões de consumo, porque atualmente a gente consome mais do que a gente necessita. A gente tem que lembrar que a gente precisa de qualidade de consumo e não uma quantidade. A gente precisa ter conscientização da população por meio de programas e ações socioambientais. A gente precisa de políticas eficazes voltadas para o desenvolvimento sustentável. A gente precisa questionar os nossos políticos sobre quais são e quais vão ser as políticas públicas sobre o meio ambiente, sobre o desenvolvimento da população, sobre formas de desenvolver a economia que não afetem as gerações futuras. A gente precisa também evitar o desperdício e o excesso e, através disso, usar a reciclagem, fonte de energia renovável, reflorestamento. Essas são as chaves para que a gente consiga, no futuro, manter o nosso planeta saudável e consiga uma igualdade para toda a população, que todos consigam uma água potável, que todos tenham um solo para plantar, que tenham um ar respirável. Então, é muito importante as discussões sobre o desenvolvimento sustentável e que todo mundo também faça a sua parte. Bom, agora eu finalizo aqui com vocês o assunto da PET e vou passar as atividades, a explicação das atividades. Então, pessoal, a atividade dessa semana, semana 4, é sobre o desenvolvimento sustentável e são na página 89 e 90. No exercício 1 da página 89, vocês vão observar o cartoon e vão fazer uma consideração da sociedade atual e explicar o cartoon. Já na número 2, que é sobre a Rio+20, que a gente já falou no vídeo, vocês vão apresentar qual das alternativas abaixo foi uma das propostas da Rio+20. Já na página 90, na questão 3, vocês vão assinalar a questão que expressa a finalidade do termo desenvolvimento sustentável. Na questão 4,
vocês vão ter que ler o texto e encontrar sobre qual dos termos da questão A, B, C, D ou E ele está se referindo. Se é economia de mercado, se é modelo de desenvolvimento sustentável, se é redução da biodiversidade no mundo. Então, vocês vão ler o texto e assinalar uma das questões fazendo correlação com o texto. Na questão 5, vocês vão ter que, de acordo com o conceito de desenvolvimento sustentável e crescimento econômico, vão ter que fazer uma correlação entre eles e assinalar qual corresponde ao conceito certo. Então, pessoal, a atividade dessa semana é essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com os professores de vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para vocês. E até a próxima aula. Muito obrigada.